Bem, olá fãs de Mahou Shoujo Kuseki Kyako. Hoje eu vim falar pra vocês da Sister Nana, tá? A história da Sister Nana. Que a forma de garota mágica dela é uma freira, tá? Uma das mais bondosas que tem também, tá? Além da Top Speed. Ela é a principal também, tá? E vou falar um pouco dela de Winter Prison, que é a namorada dela, tá? Assim. Bem, tudo começou quando o Winter Prison elas se conheceram lá no site lá e tal, lá. E ambas tiveram os poderes mágicos, tá? Ganharam o poder de virar garotas mágicas, tá? E como sempre, participar de Battle Royale, tá? Sempre assim. Sister Nana e o Winter Prison conhecem a maioria das garotas mágicas no anime, tá? Incluindo Magica Lloyd, Cranberry, Calamity Mary, Suin, Tama, entre os outros, tá? E Hardcore Alice, né? Ripple. Bem, vamos falar aqui um pouco. Eu já vou falar das habilidades da Sister Nana, tá? Ela tem uma habilidade que é meio suporte também. E você vai entender o que ela faz. Por que meio suporte? Porque as habilidades dela não faz nada sozinha. Ela tem que usar numa pessoa pra fazer. Como que eu posso dizer aqui? Vamos lá. A Sister Nana, vamos falar das habilidades dela agora, senão você não vai entender nada. A Sister Nana, ela tem uma habilidade de quê? Vamos lá. A Sister Nana ela fortalece as habilidades dos seus aliados quando ela reza. Quer dizer com isso? Ela se ajoelha, ela reza e ela fala umas palavras lá e que ela fez com o Winter Prison lutando contra a Cranberry lá, que ela fortalece os ataques do aliado. Então por isso que eu acho ela meio de suporte, tá? Os ataques dela. Mais pra frente eu vou explicar já. Tem uma coisa meio que referente a Sister Nana e o Yunael Nael. Eu vou falar uma coisa referente, tá, mano? Que o porquê que transformou nela, tá? Bem, a Sister Nana é muito boazinha em si, tá? Ela tem várias fotos dela com coisa lá, porque ela gostava muito dela lá, que a Winter Prison, tá? Mas é verdade, eu tenho que falar disso porque isso também foi para ali. Ela gostava dela como se fosse mais do que uma namorada, entendeu? Como se fosse casado, entendeu? Tanto que as duas estavam vivendo juntas já faz tempo. Gostavam, apesar do Winter Prison parecer mais homem com aquela voz, né, mãe? Parecer, mas não é mulher. A voz do Winter Prison é muito, muito grossa em japonês. Bem, o que acontece? Quando ela luta, a primeira vez que lutou lá, ela conheceu a Cranberry quis desafiar o Winter Prison e falou: ô Winter Prison, quanto tempo nós nos vemos? Vamos ver sua força depois. Vamos lá, vamos lutar. Não bate sua guarda? O Winter Prison falou. O Winter Prison não sempre fala isso pra Sister Nana, mas parece que a Sister Nana nunca escuta, nunca baixa a guarda. Mas também a Sister Nana nunca pensa que ia atacar ela. A Sister Nana começa a ver o Winter Prison lutando contra a Cranberry, começa a criar as paredes lá, os muros lá, depois a Cranberry vai destruir com a força física, começa a destruir tudo com a força física e tal. Tá vendo quando ela tá assim rezando? É assim que a habilidade funciona, mas só quando ela fecha os olhos e aparece uma aura rosa nela. Tá? Ela vai fechar os olhos, a habilidade da Sister Nana, ela fecha os olhos, tá? Fortalece as habilidades aliadas dela lá. Ela começa a emitir uma aura rosa em volta dela, que nem é quando ela lutou contra a Cranberry. Aí os ataques dela fortalece os ataques. Não importa o ataque que o teu aliado tem, ela vai fortalecer. Pode ser físico, velocidade, o que seja, ela vai fortalecer. Mas lembre-se, só funciona naquela pessoa que ela quer usar. Entendeu, né? Ela vai funcionar em qualquer um que tá por aí. Ela só funciona em uma pessoa só, tá? Cuidado com isso, pelo que me pareceu no anime. Porque só usou no Winter Prison. Então. Bem, depois o Winter Prison começa a lutar contra a Cranberry e acaba empatando. E depois a Sister Nana e eles fogem da luta. E a Cranberry fica com raiva disso. Depois mais pra frente acaba encontrando com a Calamity Mary. As outras começam a conversar lá. A Magica Lloyd também, as outras começam a conversar lá. E assim vai indo. Mais pra frente ela vai lá, conhece a Hardcore Alice e acaba apresentando ela pra Snow White, que é Snow White, lá que eu falei antes, que vai ser amiga e tal lá, e a Snow White começa a ficar com medo dela e tal, ela começa a ficar fugindo, depois fala, vou deixar vocês duas a sós, depois faço amizade. Por que a Snow White ficou com medo da Hardcore Alice? Porque a cara da Hardcore Alice era a cara de
do mal, entendeu? O corpo dela parecia ser do mal, entendeu? A Argor Alice não tem cara de ser boazinha com aquela aparência, entendeu? Aí e também porque ela parece um cadáver ali, né? A Argor Alice, quando ela tá transformada, parece mesmo um cadáver, né? Mas não é, um zumbi, vamos dizer assim, mas não é. Depois vai lá, a Cisternana sai e eles e tal. Depois, mais pra frente, começa a luta do Interprise com a Calamity Mary. Começa a criar muralha lá, o Interprise começa a dar soco, a Calamity Mary também, uma dá soco da outra. Ah, o que vocês estão fazendo aqui e tal? Outra vez, Cisternana faz aquelas habilidades lá de rezar lá e ficar rosa. E fortalece a habilidade do Interprise. Começa a ficar lutando, a Calamity Mary começa a ficar disparando igual a louca lá, o Interprise cria muralha, então ela começa a ficar tentando procurar ele, atirando. Diferente da Cranberry que destruiu com as mãos, cara, a Calamity Mary tá difícil porque ela não tem habilidade física pra destruir aquelas paredes. Cranberry destruiu com as paredes. Destruiu com as paredes, destruiu com a mão. Destruiu as paredes com a mão, mas só que a Calamity Mary tá tendo trabalho pra se livrar das paredes do Winterprise. Da Winterprise. Aí depois Taos lá, Cranberry começa a lutar lá, Taos depois desistem de lutar e acaba saindo. E a Cisternana, como sempre, a Cisternana fica preocupada. Agora a pior parte do anime. Vão ver Swing. Ah, mano, essa é a pior parte, velho. Cisternana começa a querer ver Swing e as outras. E a Swing já tava desconfiando que eles iam vir lá, queria roubar os quem deles. A Swing com aquela cara de Tracy, vou pegar. Quem? Sabe aquela cara lá? Então, né? Tava na porta já esperando eles virem. Depois a Swing do nada tava paradinha lá. A Swing ela não fala, porque ia falar o quê? Criança? Então, né? A Swing nem fala direito no anime, mano. Ela nem sabe falar, mano. É criança, entendeu? Só luta, entendeu? Aí acontece. Raramente ela consegue falar uma palavra, entendeu? Apesar de ser inteligente, ela não fala muito. Engraçado, né? Então. Mas vamos falar aqui agora. Começa a vir a covardia. Agora que é covardia 100%. Vem 3 contra 1. Quer dizer com isso? O Interprise vai lá e já suspeita que é uma armadilha. Aí depois, do nada aparece o Nael, que também é... Como eu posso dizer? Tem alguma coisa a ver com religião, e o Nael e o Minael, porque eles são anjos. E você pode notar que os dois, que os três, inclusive a Cisternana tem um olho que parece uma cruz. Você pode ter notado isso, você não notou, né? Sim, porque eles, acho que é uma referência isso à religião. O Yunael e o Minael, eles também, os olhos deles têm uma cruz branca no meio, você pode notar, a pupila. A Cisternana também tem, tá? Sim, o Yunael e o Minael também tem, tá? Você pode notar nisso. Aí o que acontece? Nessa hora, vamos dizer assim, que me ajuda o Interprise, caiu no chão lá, a Cisternana falsa, que era o Yunael lá, o Minael disfarçado, e a faca era o outro, Minael. O que morreu é Minael, então o Minael é o que se virou outra Cisternana. E o Nael da faca, que virou a faca. Vamos lá. Só sei que quem morreu era o Minael, pelo que me parecia. Então, já sabe. Vai lá e tal, lá tá com o Interprise, dá uma facada nele e fala: como assim? Não pode ser Cisternana. Dá uma facada nele e tal. O Interprise não tinha medo lá e tal. Depois lá os anjinhos: conseguimos acertar lá e tal. Uma facada nele. Quer dizer, acertou no Interprise porque veio na covardia, né? Então, né? Mas você fala, mas não tá na igualdade, não tem Cisternana junto com ele. Tecnicamente, mano, a Cisternana não luta ela. Então, mesmo que ela ajudasse o Interprise, ela não tá lutando com ela mesma lá. Então, não ia valer nem se fosse os três junto contra o Interprise. Porque o que acontece quando vai um vezes um contra o Interprise? Frá! Entendeu agora, né? Então, já vou lembrar você já do que quer dizer esse barulho. Você vai entender já quer dizer esse barulho. O Interprise e a Cisternana tá lá. Depois os anjinhos começam a ficar pensando que vão vencer tal, o Interprise lá e tal. Depois nessa hora o Interprise cria uma muralha, esperou os anjinhos. Não sei porque o anjinho lá, o Minael, foi se transformar. Então, né? Ele pensou que tinha ganhado o Interprise só com uma facada. Aham. Aí ele já se transformou. Aí nessa mesma hora o Interprise viu ele, prendeu ele um monte de muralha pra ninguém ver. Pegou lá a mão, plá, esmagou na parede. Esmagou ela na parede, Minael. Tchau, Minael, só jorrou sangue. Mano,
Que nem eu falei, se for um vez um, não ganha desse cara. Se fosse, era pra ser swing ali. E não o Minael e o Nael. Porque se sim que fez, mas. Se conseguisse pegar ela, porque ela vira água, né? Então. Mas eu não vi ela virando água nessa parte. Então. Mas como que podemos dizer? Minael já morreu. E o Nael começa a ficar chorando igual um louco lá. Depois o Cici já corta o braço do. Winter Princess, outro que foi a pior parte que eu achei no anime, na covardia. Também foi 3 contra 1, mano. Nossa, que chatice isso, então. Se pelo menos o Winter Princess tivesse poder que fosse bem mais em área, ele podia derrotar todo mundo, né? Mas ele não tinha. O poder dele era muralha, né? E aí pra pegar um monte difícil. Se fosse um só, aí é mais fácil. Porque o ataque dele, mano, pra quem não sabe, o Winter Princess ele tem que pegar o cara e amassar ele na parede pra conseguir matar. E com 3 que é difícil, mas quando pegar um vez um, que no caso lá, ele até falou: eu agradeço a você e tal, Minel, por ter se destransformado, porque eu não conseguiria atacar você se tivesse a forma da Sister Nana. Sim, é verdade. É capaz dele ter morrido mesmo. Se o Anjinho tivesse se destransformado, ele não teria atacado. Porque ele gosta da Sister Nana. Então, como que ele vai pegar a Sister Nana? Mas é uma cópia, então é uma besta mesmo, hein? Se fosse eu, pegava e esmurrava na parede, ferrasse, mano. Não é verdade mesmo, mano? Ué? Vai fazer diferença? Não é de verdade mesmo? Daí o que acontece? Você ficou quieto por um segundo sim, mano. Porque eu tenho que falar um negócio aqui. Aí o que acontece? Foi lá, o Inter Prisma morreu, a Cisterna chorou pra caramba. Ela falou: não é possível, o Inter Prisma tal. Deixa eu chorando. Isso é parte da zoeira. Foi chorando lá. Saiu de lá, mano, caindo no chão. Não é possível que aconteça isso com o Inter Prisma. Mano, como que o Inter Prisma morreu? Eu também fiquei pensando nisso quando eu vi no anime. Como? Então, né? Falando sério, se tivesse o Winter Prison com o Cranberry, ia ser diferente. Se fosse o Winter Prison e Cranberry junto, teria matado todo mundo. Por quê? Porque ia ser os dois juntos. Ninguém ia ganhar daquilo. Matava o Winter Prison, Cranberry ia lá e matava. Que nem ela falou, ela vingou o Winter Prison. Lembra que a Cranberry falou que ia vingar o Winter Prison? Matou um lá, lembra? O Winter Prison matou o Anjin, que é a Minael, e a Cranberry matou o Nael, que são um irmão do outro. Tecnicamente, os dois, que são amigos, mataram os dois irmãos. Irmãs, no caso. E se livraram deles. Se fosse Winter Prison, Calamity Mary e Cranberry junto, não tem quem ganha. Não tem como. Se fosse a Swing contra esses três, a Swing e o Mil contra esses três, teria perdido, pode ter certeza. Se fosse só a Swing contra o Winter Prison, teria perdido também. Por quê? Porque teria perdido, meu amigo. Teria perdido. Teria perdido. Um vez um perderia. Por quê? Perderia. Tô falando pra você. Depois a Sister Nana cometeu suicídio por causa da morte, de ter visto a morte de Winter Prison, porque ela gostava tanto do Winter Prison, tanto, mas tanto, queria, acho que ele até casou, não é que não casaram, estavam vivendo junto em casa, tava casado, não era namorado, era casado, besta. Então, né, os dois casados, depois ela perdeu ele e pensou, sem ele ela não era nada, então, ela os duas são ela, né, mano? Então, sem ela não era nada. Ó, tá até confundindo, ó. Tá até confundindo. Sem ela. Sem ela não era nada. Aí o que aconteceu? Sem ela não era nada. Parecia uma galinha ali. Sem ela não era nada, tá? Aí o que acontece? Já era, entendeu? Ela pensou que nunca mais ia vir o Winter Prison, porque já era, entendeu? Morreu. Pra sim. Na covardia, né? Um vez um não vai. Então, né? Claro que não ia um vez um, velho. Falando sério, cara. Quem que é um vez um contra o Ter Prison, né? Fala a verdade, ninguém. Não ia aí. Não ia aí, velho. Tô falando pra você. Falasse pra Snow White um vez um contra o Winter Prison. Nossa, amassava Snow White, sobrava nada. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Minael. Cabeça da menina quebrada na parede. Nossa, aí sim, hein? Aí sim, hein? Com a Snow White era coisa, hein? E é só isso, tipo, falar sobre a história da Sister Nana. Entenderam, né? Só isso. Fui.